paz do Senhor, queridos irmãos, que é um prazer retornar à casa do nosso Deus, mesmo com um número reduzido. É muito bom estar aqui de volta, sentindo, toda essa energia boa, esse calor que nós emanamos um para os outros quando estamos juntos na casa do nosso Deus. Nós vamos dar a abertura, estamos dando a abertura na Escola Bíblica Dominical, e eu vou pedir para que os irmãos deixem aberto o livro de Colossenses, capítulo 3 e 4, porque o estudo será todo norteado por esses dois capítulos de Colossenses, onde Paulo continua escrevendo para as igrejas, dando as suas orientações. O tema da nossa lição de hoje é buscai as coisas que são de Deus. Então, hoje nós vamos falar bastante do comportamento, da orientação que Paulo dá à igreja para um ótimo convívio, uma ótima forma de convivermos uns com os outros, discordando, mas sem que com isso traga mágoas e outros tipos de sequelas. E eu vou ler o texto áureo que se encontra em Colossenses 3, 1. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, mantenha-se informado, estudando a palavra do nosso Deus. Não desanime por conta dos tempos atuais, porque Deus continua conosco e cada vez mais de uma forma brilhante, cada vez mais de uma forma presente, mais do que nunca. Tá bom? Vamos então ler a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos orar e logo em seguida o nosso professor Vinícius estará iniciando a nossa escola bíblica dominical. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade, Senhor Deus, de revivermos este momento da abertura da Tua casa de oração. Visite os lares, Deus, aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui presentes, mas que desejam estar conectados contigo e conhecer-te mais. Inspira-os, Senhor Deus, que em cada lar haja a Tua unção, que a palavra, onde ela chegar, que venha para transformar, Senhor Deus, o nosso caráter, a nossa fé, a nossa conduta, Senhor Deus, e aumentar o nosso amor por Ti e um com os outros. Muito obrigado por tudo. Dê inspiração ao professor Vinícius, que estará à frente, Deus, ensinando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos estudar Colossenses capítulo 4 e 3. Deixa eu apertar isso aqui. Beleza. Os irmãos já estão com as Bíblias abertas. Vamos só fazer uma releitura de uma contextualização do capítulo 1 e 2, que foi dado pelo pastor Glaucio na semana passada. Eu vou estar olhando os tópicos aqui da revista. É um livro muito rico, é uma carta paulina, é uma carta que tem uma estrutura básica paulina, ou seja, os dois primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele dá a doutrina, e no 3 e 4 ele faz a aplicação prática da doutrina, sendo que o capítulo 4 ele é dividido na despedida, orientações finais e elencação dos irmãos que o auxiliam durante seu ministério. Essa carta foi escrita aproximadamente nos anos 60, depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, prisão domiciliar. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos, os professores de EBD não vale. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu a carta aos Colossenses? Vamos lá, meus irmãos. Paulo? Acertaram. Quem fundou a igreja de Colosso? Quem acha que Paulo fundou a igreja de Colossos? Levanta a mão. O irmão acha. Mais alguém? Quem não acha que foi Paulo, foi quem? Quem fundou essa igreja foi Epáfras, que está citado na carta aí.
Esse homem, ele ouviu o evangelho através de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, a mais ou menos 160 quilômetros de distância. Colossos fica de Éfeso, ou Colossos, e ali Epáfras provavelmente foi evangelizado, alcançado pelo evangelho, e levou o evangelho para essa cidade. E o apóstolo Paulo nem sequer conhecia todos os irmãos pessoalmente de Colossos. Até ele escrever essa carta, ele ainda não tinha ido até essa cidade pessoalmente. E aí, durante essa prisão, ele se encontra com Epáfras. Epáfras fala da dificuldade dessa igreja, fala que a igreja, como ele fundou, como essa igreja está vivendo. E a partir daí, Paulo começa a trabalhar alguns aspectos, o que estava atrapalhando essa igreja naquela época. Os ensinos gnósticos, os ensinos fundamentalistas judaicos. Gnosticismo nada mais é do que uma seita que foi criada, oriunda do judaísmo, aonde fazia-se culto aos anjos, cultos a elementos da natureza, fez uma grande mistura com o panteão grego-romano, com o evangelho de Cristo, fazendo com que houvesse essa mistura total na igreja, e essa mistura estava trazendo falsos ensinos, trazendo ensinos enganosos, trazendo dificuldade para a igreja naquele momento. E aí o apóstolo Paulo escreve sobre isso, tanto quanto os judaizantes que queriam que os novos convertidos vivessem de acordo com as regras judaicas, de acordo com o Antigo Testamento, fazendo a circuncisão, usando o calendário judaico, e isso gerou toda uma dificuldade. Paulo escreve e trata disso no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, ele vai tratar da aplicação prática dessa doutrina. Como o pastor Diego gosta de dizer, né? Ele faz o discurso da prática e a prática do discurso no capítulo 3 e no capítulo 4. E ali ele vai falar sobre casamento, vai falar sobre como o cristão deve se portar no seu trabalho, com os seus filhos, e cria toda essa aplicação de tudo que ele orientou lá, e que Cristo é o cabeça, não existe nenhuma força, por isso que ele cita ali, os irmãos vão observar que ele é o cabeça sobre as potestades. Potestades são seres angelicais que vieram antes do firmamento das coisas, por isso que ele fala lá nos rudimentos da criação, ele se refere a essas criaturas, porque o gnosticismo queria trazer um culto a essas criaturas, aos anjos, e isso não está previsto. O Senhor é o cabeça, Ele tem a supremacia, Ele é o unigênito do Pai, a criação foi feita nele, por Ele e para Ele. Então Paulo traz toda essa questão, e aí nós chegamos no capítulo 3 e 4, que vamos trabalhar aqui algumas questões das quais estão elencadas aí nos nossos tópicos da aula. São 5 tópicos, tá, irmãos? E a finalização. Lembrando, cada irmão pode participar, interagir, levante sua mão se quiser falar. Precisamos ser breve por causa do horário. E fiquem tranquilos, a aula está sendo gravada, mas caso tenha alguma coisa pessoal, essa não dá para ouvir vocês na gravação e será editado, se caso assim alguém desejar. Tá bom, irmão? Mas é importante a participação dos irmãos para que a aula possa ser enriquecida aí pelos irmãos, tá ok? Abram aí suas Bíblias, Colossenses capítulo 3, 5 e 6, versículos 5 e 6. O tópico 1 da nossa lição vai tratar sobre buscar as coisas de Deus pela santidade. Leiamos então, Colossenses 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os irmãos têm um conceito muito trabalhado, né, de santidade, quer dizer separação. Esse conceito ele é correto. A palavra vem da palavra kadosh, que quer dizer separado, sagrado. Porém, kadosh é aplicado somente a Deus. Nós, como cristãos, fazemos parte de um processo de santificação e somos santificados pelo sangue de Cristo. Então, quando nós estamos debaixo da obediência, vivendo conforme a palavra de Deus, nós estamos santificados. Porém, nós não seremos santos na perfeição nessa terra, porque nós somos filhos do pecado adâmico que repercute sobre nós ainda. Então, quando nós estamos escondidos em Cristo, como a própria Colossenses vai dizer, os irmãos já leram, nós morremos para esse mundo e a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e o sangue dele nos purifica. Então, quando o Senhor nos olha, ele não nos vê como humanos pecadores, ele vê o sangue de Cristo e nós somos santificados por isso. E a santificação humana ela é um processo constante e ininterrupto, irmãos.
E isso é fundamental porque se Cristo está em nós e nós morremos para essa terra, é necessário que nós evidenciemos isso para o mundo. Se nós morremos para essa terra e temos as mesmas práticas que as pessoas que são descrentes de Cristo, que morte foi essa? E Paulo trabalha esse primeiro ponto, e a lição trabalha esse primeiro ponto, para que não haja dúvida sobre nós, irmãos. Santificação é um processo constante, ininterrupto e extremamente necessário. E sem ele, a Bíblia diz que nós não veremos a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então é muito importante, por isso que a lição inicia todo esse processo. E a santificação, ela nada mais é do que ações práticas na nossa vida que estão de acordo com aquilo que a gente diz que é. Se nós morremos, nós não devemos ter esse tipo de pensamento. A idolatria não faz mais parte de nós. A avareza, que aqui é o amor ao dinheiro, tá? Essa tradução pode ser amor ao dinheiro, a ganância. Por isso que ele compara a idolatria, pessoas veneram dinheiro hoje em dia. Então isso tudo causa para Deus uma abominação diante dele, e nós somos considerados como filhos da desobediência, caso não tenhamos uma vida assim. Mas Paulo aqui, ele não faz um alerta, porque essa igreja, ela não era uma igreja que estava com uma má conduta. Pelo contrário, Paulo inicia a carta dizendo que ficou feliz de saber dos irmãos, que não parou de orar após saber, ter conhecimento da conduta dos irmãos, do amor dos irmãos. Essa cidade era uma cidade muito rica, ficava ali no Rio Lico, onde hoje é a Turquia. Só que ao longo do tempo, o comércio daquela cidade caiu e era uma igreja pobre, porém uma igreja atuante. E esses ensinamentos gnósticos, judaizantes, chegaram a essa igreja. Então Paulo escreve para que eles não saiam da direção de Deus. Então aqui, na verdade, Paulo não está chamando atenção porque eles agiam dessa maneira. Paulo está orientando para que tenham-se cuidado de não agir dessa maneira. Então, o capítulo 3, ele começa dizendo para nós que o que se concretizou no nosso âmbito espiritual tem que ser concretizado na nossa vida física aqui na terra. E aí ele vai tratar do trabalho. Servos, sirvam seu Senhor bem, mesmo que ele não esteja olhando, porque você serve ao Senhor e a recompensa virá do Senhor. Maridos, amai vossas esposas, tratai elas não com dureza de coração. Esposas, sede submissa aos seus maridos. Pais, não provoquem a ira aos seus filhos. E uma coisa que é importante dessa carta, um detalhe, essa palavra pais aqui, ela não é pais igual o idioma português, que é pai e mãe. É pais masculino. É como se fosse em inglês fathers. São dois homens, pais. Não é pais, é homem e mulher. E o que isso quer dizer para nós? Traz para nós a responsabilidade do homem como cabeça da sua casa, como o Senhor é a cabeça da igreja. E é essa analogia que Paulo está fazendo. Então, a importância da responsabilidade da criação da tua casa sobre a figura do homem ali como cabeça da sua casa, a sua mulher cooperando, tendo autoridade sobre os seus filhos, debaixo de uma mesma missão, e essa família trabalhando junto, tratando seus filhos de maneira com que eles venham crescer e ser preparados para esse mundo, conhecer a Cristo, porém, sem causar sobre eles uma demanda exagerada. Alguém quer fazer algum comentário sobre santidade, irmãos? Ficou alguma dúvida? Podemos avançar? Amém. Tópico 2, vamos ler lá capítulo 3 ainda, versículo 13 e 14, que vai tratar buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Colossenses 3, versículos 14 e 13. Leiamos então. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Entendam a didática que Paulo está usando. O primeiro ponto que ele chama a nossa atenção é santidade, porque a santidade nos permite nos aproximarmos de Deus. E ao estarmos próximos de Deus, nós precisamos manifestar o principal sentimento, que é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Jesus Cristo. Sem amor não há cristianismo. Sem amor, sem perdão, sem o vínculo perfeito que é a paz. Paz quer dizer perfeito relacionamento e não ausência de conflito. Quem já assistiu aula comigo, já falei várias vezes sobre paz.
e serve como uma reflexão para nós. Temos perdoado uns aos outros, temos amado aqueles que estão aqui, porque Paulo está tratando entre os irmãos. E muitas das vezes o amor não consegue ser manifesto dentro dessa comunidade que chama-se igreja. Como que ele vai ser manifesto lá fora? Porque precisamos, irmãos, lembrar que da mesma maneira que alguém falha conosco, nós também falhamos com as pessoas o tempo todo. E o perdão ele é fundamental. Sem perdão, a mágoa é um veneno que vai nos matando pouco a pouco e mata a nossa fé. Porque não adianta estarmos aqui reunidos, dizer que somos cristãos, se as pessoas de lá fora não veem Cristo em nós. É isso que o Paulo está trabalhando aqui. E que se nós tivermos essa firmeza e tivermos atenção todo dia isso é necessário, irmãos. Não é só no momento que nós estamos na igreja, no momento que nós vamos orar. Diariamente nós precisamos refletir sobre a nossa vida, porque o Senhor está nos olhando o tempo todo. E aí, o amor talvez seja o mais difícil para nós. Perdoar seja o mais difícil. Às vezes a gente fica com raiva da nossa esposa ali, do nosso marido, fica difícil perdoar, porque o irmão esqueceu de lavar a louça naquela hora. Amém? Deixou para outro dia? Não, o que é isso? Perdão, né, meu irmão? 70 vezes 7. Mas enfim, a gente brinca, mas é uma grande realidade, irmão. As pessoas lá fora anseiam por ver Cristo em nós. E se nós não vivermos Cristo, as pessoas criam uma resistência a essa comunidade chamada igreja. Todos aqui têm testemunho de pessoas que chegam até você e pedem uma oração, que chega até você e pede um conselho, porque ele vê em você uma pessoa que tem uma conduta diferente da do mundo, que é a aplicação de santidade. Nós estamos nesse mundo, Jesus pede, Senhor, não os peço que tire desse mundo, mas livrai-os do mal. Então nós estamos aqui, num processo de separação do mal. E estamos aqui, e essa separação e essa manifestação de tudo isso vai culminar no amor, que é o segundo tópico da nossa lição, e trabalha isso. Então é importante, irmãos, talvez seja o tópico mais difícil. Todos nós temos alguma dificuldade com o perdão, vou deixar a irmã falar. Todos nós temos uma dificuldade em viver o amor verdadeiro de Cristo. Eu costumo dizer para o Vanderlei, né, Vanderlei ali há muito tempo, que às vezes você tem que ser ali o lado fraco, né? E ninguém quer ser o lado fraco. Você tem que dar outra face, às vezes, e ninguém quer dar outra face. É muito difícil. A gente usa uma gíria lá do quartel, mas não vai caber aqui, né, Vander? Deixa para outra oportunidade. Mas a gente, infelizmente, ou felizmente, em dados momentos, temos que ser assim. Se te mandarem andar 1 milha, ande com ele. Se te pedirem a túnica, dê também. E assim é o Evangelho. Mas é fácil fazer isso? É muito difícil. Pode falar, minha irmã. Exatamente. Nossa professora está contribuindo aqui, dizendo que é necessário ter uma estrutura emocional e que o ato de suportar uma coluna de uma construção, ela suporta o peso dessa construção. Ou seja, suportar uns aos outros é literalmente você dar suporte para que esse irmão se firme até o momento que ele não precise mais de suporte. Não é suportar no sentido de que, cara, essa pessoa é extremamente ruim, eu tenho que aturar ela. Não é aturar. Suportar é dar apoio para que aquela pessoa possa se manter firme sozinha. E isso é difícil. E aqui Paulo está falando para a igreja, praticar esse amor fraternal entre irmãos. Paulo ainda não chegou num aspecto externo. Todas essas lições, até o tópico 4, ele vai falar ao público interno. Porque isso é importante, porque se nós não conseguirmos manifestar isso aqui, lá fora nós dificilmente conseguiremos, será quase impossível. Diaconisa? É verdade. Precisamos saber o momento de aproximar e o momento de afastar. Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo. E a Bíblia diz que nós devemos nos afastar da aparência do mal. Se você vislumbra algo que vai trazer um mal, que vai ser difícil de você suportar ou controlar, você precisa se abster daquilo até que você tenha maturidade. Mas o importante disso tudo, como a irmã falou, eu tenho uma dificuldade com um tipo de personalidade. O irmão tem essa personalidade. Eu vou me afastar no primeiro momento, mas eu vou orar, me quebrantar, me humilhar diante do Senhor para que eu seja tratado a ponto de eu conseguir conviver e ajudar aquele meu irmão. E aí ele não precisa mais que eu o suporte dessa maneira ou o ature. Então isso é importante também, irmão. Precisamos trabalhar isso sempre. Pois não, mestre? Justamente.
Muito bem observado a leitura do início. É um capítulo muito rico, são 2 capítulos riquíssimos, né? Se formos trabalhar cada tópico aqui, ficaríamos meses, né? Mas muito obrigado aos irmãos aí pela colaboração. Vamos avançar mais um tópico. Capítulo 3, versículo 16. Os irmãos acompanhem a leitura comigo. Buscar a palavra de Deus, buscar as coisas de Deus com a habitação da palavra de Deus em nós. Leiamos então, capítulo 3, 16. Todos já estão com a Bíblia aberta. Leiamos então: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí eu vou acrescentar o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Irmãos, aqui fala da habitação da palavra em nós. E aqui eu faço uma pergunta: aonde só existe um local que é possível que essa dinâmica se dê? Alguém sabe dizer que local seria esse? Aonde que é possível aconselhar-vos uns aos outros, cantar hinos, salmos, cânticos espirituais com gratidão, louvar a Deus? Aonde que é possível fazer isso? Somente nessa instituição chamada igreja. E aqui eu vou utilizar desse tópico para trazer um entendimento que hoje vivemos o movimento do Cristo em casa, né? A igreja em casa. Os cultos online, né? São uma dinâmica que é a realidade para nós nos tempos de hoje. Eles são instrumentos que podem nos auxiliar no momento de dificuldade, de afastamento, de doença, de dificuldade de locomoção, de pandemia. Mas, irmãos, precisamos entender que o relacionamento entre irmãos, ele é necessário. E é somente aqui, porque é aqui que é a grande escola de Cristo. É aqui que você vai suportar um irmão, aprender a ajudar um outro irmão. É aqui que você vai dar conselho, receber conselho. Na sua casa, no seu íntimo, você trabalha a sua espiritualidade com Deus. É você e Deus. E aqui você a manifesta. E manifestando aqui, você vai manifestar no mundo. Lembre-se, como diz, Paulo está tratando primeiro com a igreja. Até agora estamos falando de orientações para cristãos. Essas orientações que Paulo está dando dentro desse capítulo, até o próximo tópico que nós vamos ler, são para os cristãos, para quem já está em Cristo, para que nós manifestemos isso entre nós. E aqui a igreja ela é fundamental para isso, irmãos. E por mais que queiram tirar a validade desse ambiente, dessa coletividade presencial, ela é impossível nós ficarmos sem ela. Teremos um aprendizado limitado. Porque por mais que nós ligamos um para o outro, tem aqui o Vanderlei, meu amigo de longa data, meu irmão. A gente se fala todo dia no WhatsApp, a gente fica 3 horas no trabalho, mas às vezes esse cara me liga: vamos tomar um café, que a gente precisa conversar. A gente precisa estar próximo para conseguir sentir o que está acontecendo na vida de um irmão, para poder ajudar, para ser direcionado através do Espírito. E quem aqui não tem uma experiência de que aqui Deus usou um irmão para orientar, para trazer uma oração, para falar o seu coração de uma maneira diferente? Todos nós aqui temos essa experiência. Então essa comunidade ela é importante. E essa comunidade ela vai funcionar se houver a instrução da parte de Deus. E essa instrução ela é individual. Buscar as coisas de Deus com a habitação da palavra em nós. Uma coisa é o ler, ser um teólogo, um estudioso da palavra. Quando a palavra habita em mim, ela vive em mim, ela se manifesta nessas ações que está dizendo aqui. Se eu tenho a palavra, eu instruo e sou instruído. Se eu tenho a palavra, eu canto os louvores. Se eu tenho a palavra, eu uso com toda a sabedoria para louvar o meu Deus. Se eu tenho o conhecimento da palavra, eu uso ela no trato com os meus irmãos aqui. Mas é aqui que a gente vai manifestar. Então a palavra habitar não é somente conhecer, conhecimento técnico. A palavra habitar é a palavra ser manifesta e ser vista em nós. Então falamos de santidade, falamos de amor, e agora estamos falando do conhecimento da palavra e da manifestação desse conhecimento da palavra. E é aqui na igreja, irmãos. Eu sei que existem movimentos para isso, mas nós precisamos entender e continuar fazendo com que essa comunidade, não só essa, como todas espalhadas no mundo, seja local que continue manifestando isso. Conhecimento, ajuda mútua, manifestação da palavra, do amor fraternal de Deus, porque isso é muito importante para nós. Pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Sim. Só isso? Amém. Justamente. Tudo isso vai culminar na
comunhão, que é uma necessidade nossa. Precisamos ter isso nessa igreja, na nossa casa, na nossa família. Então entenda que a vida em Cristo, ela começa onde? Na nossa casa. Por isso que Paulo trabalha todos os aspectos. Da nossa casa ela vai para o segundo ambiente que nós passamos mais tempo, que é nosso trabalho. Depois do nosso trabalho vem a nossa comunidade. Isso não é ordem de importância, tá, irmãos? É só uma ordem que eu estou citando. E aqui, para daqui ser manifesto lá fora. Então isso é muito importante para nós. Todo esse ensinamento didático de Paulo, que ele está mostrando na aplicação que ele fez no primeiro, vai caminhar para essa vivência da igreja, que nada mais é do que nós buscamos fazer aqui todo dia, estamos buscando fazer aqui hoje, nos instruindo, trocando aqui conhecimentos e informações. Vamos avançar, meus irmãos, para o nosso capítulo 4, tópico 4 também. Vamos ler o versículo 2. O capítulo 4, ele vai tratar agora, eu costumo dizer que ele trata da batalha espiritual. Começamos a ver, nós vimos até agora como manifestar na nossa vida terrena e humana aquilo que nós já fomos feitos em espírito. Aquilo que nós representamos no batismo, nós vimos como Paulo nos ensina, nos exorta, nos orienta a como praticar isso na nossa vida cotidiana, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa convivência na igreja. E agora ele vai tratar da aplicação espiritual de tudo isso que vem sendo trabalhado nessa carta. Leiamos então, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu vou seguir mais um pouquinho, tá, irmãos? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. A vida do cristão, na nossa esfera humana, são ações práticas, como nós vimos aqui. Tratar nossa esposa de uma maneira, nossos filhos de uma maneira, nossos irmãos em Cristo de uma maneira. Viver a instrução da palavra de Deus, buscar o crescimento na individualidade e aplicar na coletividade. E aí o pastor Diego chegou ali, eu tinha falado, né, a prática do discurso e o discurso da prática, e agora ele entra no âmbito espiritual. E a nossa vida espiritual, ela só tem um ponto de partida e um ponto de continuidade, que é a oração e a vigilância. Não adianta orar e não vigiar, não adianta vigiar e não orar. Não adianta nós sermos religiosos, como Paulo estava combatendo ali os judaizantes radicais, termos toda essa ação por um temor ou achar que essas ações unicamente vão nos garantir a salvação, um galardão, mas que na verdade essas ações elas não são feitas para que nós venhamos a garantir alguma coisa, porque já estamos salvos pela graça e isso não tem preço. Mas sim, isso nada mais é do que a manifestação dessa graça em nós, do Espírito Santo que vive em nós. Como nosso irmão disse, se vocês são cristãos, isso é natural de manifestar na vida de vocês. Se o Espírito habita em nós, há uma mortificação da nossa carne, e as tendências da carne, como nós lemos ali no capítulo 3, elas são suplantadas. Isso é um processo que não cabe a mim julgar, não cabe a nenhum julgar o outro irmão, mas cabe a nós auxiliarmos uns aos outros, avaliarmos a nossa vida. Então Paulo está dizendo que se você quer vencer esses ensinamentos que entram na igreja, gnosticismo aqui no caso, e as práticas judaizantes, legalismo judaico aqui, e na nossa vida nós temos diversos ensinamentos que têm entrado na igreja, não temos, irmãos? Temos diversos ensinamentos. E como que nós vamos vencer isso? Dessa maneira que nós estamos vendo aqui, estamos estudando. E como que eu venço isso no âmbito espiritual? Apesar dessa orientação estar no capítulo 4, ela vem primeiro. Primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado. Amém? Depois nós entendemos a nossa miserabilidade e entendemos que precisamos de Cristo, que sem Ele estamos condenados. E a partir daí nós buscamos obedecê-lo, conhecê-lo através da sua palavra, através da convivência aqui com os irmãos. Então a dinâmica cristã, ela começa no espiritual e é manifesta no físico. Apesar daqui o capítulo 3 tratar das coisas físicas e o 4 agora fazer uma introdução do espiritual, mas é ao contrário. Se Cristo habita em vós, você age dessa maneira, uma vez que você já tem Cristo. E aí o instrumento que nós temos para trabalhar no mundo espiritual, irmãos, é a oração e a vigilância. Afasta-se daquilo que parece mal, foge da aparência do mal. E uma vida de oração ela é muito difícil nos tempos de hoje, dificílima.
Muitas pessoas que têm até uma vida atuante na igreja têm uma dificuldade com a oração. E já vi, a gente escuta várias coisas, né? Ao longo do tempo, dando aula na EBD, orientando algumas pessoas, você acaba ouvindo algumas coisas, do tipo: ah, irmão, não tenho tempo. Essa é clássica, né? Essa daí eu não vou nem discutir, que tempo a gente sempre tem. E eu digo aos irmãos, se você tiver com a dificuldade financeira e aparecer um serviço de, sei lá, R$1.000, o irmão vai deixar o que está fazendo para fazer aquele serviço, porque é uma necessidade. Mas, infelizmente, nós não vemos a oração como uma necessidade. E eu vou dizer aos irmãos, a oração ela é mais importante que a água. A água nós podemos ficar aí 1 dia, 2 dias sem água antes de morrer. Mas acredito que horas sem água você já vai sofrer os efeitos da desidratação. E a palavra de Deus, a oração, se você ficar sem a oração, você está morrendo espiritualmente, irmão. E a morte eterna. Então é muito importante uma vida de oração. Porque a oração ela manifesta em nós o verdadeiro amor que nós temos por Deus. Como eu usei exemplo aqui, Vanderlei, meu amigo de anos. Se ele me procura para conversar é porque ele tem respeito, afeição, carinho, amor fraternal. Ele respeita a minha posição e isso faz com que ele deseje se relacionar comigo. A Silvana desejou se casar comigo porque ela me amou. Continua amando, amém? Ela falou um amém aqui, está de máscara, não deu para ouvir, mas ela falou aqui, forte pra caramba. Porque você ama se relacionar com quem você tem afinidade, com quem você gosta. Se você é cristão e não ora, você está dizendo para Deus que você não deseja se relacionar com Ele. E que amor é esse? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, irmãos, é forte e é muito importante. Se você não ora, você está dizendo para Deus que você não ama de verdade. Porque a maneira de se relacionar com Deus é a oração. E outro exemplo prático muito legal, mãe faz muito isso, né? Mãe e esposa, né? Ela, e amigo também, né? Ele olha para você, você sabe que ele está chateado, porque você conhece as afeições dele. Mas ainda assim você chega para ele e fala o quê? O que está acontecendo? Você já sabe o que é. Você conhece a pessoa tão bem que você já sabe, correto? Mãe, esposa, amigos muito próximos, ele olha assim e fala: o que está acontecendo? Aí o que a pessoa fala? Não, nada não, não quero falar nada não, está tudo bem. Mas você sabe que tem alguma coisa de errado, porque você conhece. Mas por você amar e querer bem aquela pessoa, você quer que ela externe. Por isso que Deus, Ele fala que sabe tudo aquilo que nós vamos falar, antes sequer que nós venhamos a pensar naquilo. Mas Ele quer que nós externemos isso. É a mesma dinâmica. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Os sentimentos que nós temos são lampejos dos sentimentos de Cristo. O amor humano é lampejo do amor de Deus. A paciência humana é lampejo da paciência de Deus. Então, da mesma forma que nós ansiamos a ouvir aquele pessoa que nós amamos, mesmo sabendo o que ele já tem a dizer, Deus fala isso, porque eu também já ouvi muitos irmãos falando: Deus já sabe tudo que eu vou dizer, para que eu vou orar? Mas é nessa dinâmica que eu estou dizendo. Deus é igual a nós. Nós somos iguais a Deus. Então Deus quer nos ouvir porque Ele nos ama, Ele quer interagir conosco, Ele quer nos tratar, Ele quer que nós externemos aquilo e dentro disso Ele faz uma dinâmica de tratamento da nossa vida fantástica. E ali nós somos, é o que nós chamamos de ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante a vida de oração. E quanto maior a sua responsabilidade na casa do Senhor, maior é a sua necessidade de oração. Se eu estou aqui hoje, estou dando uma aula, Deus está me dando essa oportunidade, eu serei cobrado disso. Silvana será cobrada do louvor que ela vai cantar hoje, Pedrete, os irmãos que estão tocando, o pastor que vai trazer a mensagem. Uma pessoa quando te procura e vê você como cristão, você fala: eu sou cristão, ele fala: ore por mim, Deus vai te cobrar dessa vida. Então a oração, ela nos dá crescimento espiritual, nos dá direcionamento, vai nos dar graça. É o momento que Deus nos ensina, irmão. Você precisa tirar um tempo de oração, não só um, porque tem 2 métodos de oração. Tem a oração que todo mundo fala: eu lavo louça orando. Eu sei, eu creio, eu também faço muitas coisas orando. Está com a sua mente ligada em Cristo, é a oração sem cessar. Mas você precisa de um momento para abrir o seu coração diante de Deus, porque você pode mentir para mim, você pode mentir para sua esposa, você pode mentir para qualquer um, mas para Deus e para você mesmo, você sabe que não pode. A tua consciência te condena e o Espírito Santo também, e Deus sabe. Então você precisa externar a Deus, seja coisas boas, sejam coisas ruins,
Você precisa, e depois Paulo ele diz: ore, persevere, vigie, perseverar, manter-se constantemente em oração, por mais difícil que seja, e vigiar, guardar-se das coisas que podem te trazer tropeço. E aí ele entra num próximo aspecto. A batalha espiritual, ela é individual, sim, mas ela é coletiva. O que Paulo pede agora? Ore por mim e para aqueles que comigo estão espalhando o Evangelho. É necessário que nós oremos por aqueles que se dispõem a compartilhar a palavra. Então, ore pela sua igreja, ore pelo Ministério de Louvor, ore pelos professores da EBD, pelo pastor, não só da sua igreja, de toda a terra, porque eles são instrumentos na mão de Deus. E você também. Então, ore por todos, não lute uma batalha espiritual só sua, porque quando você faz ao próximo, o Senhor ministra ao teu coração. Porque o Evangelho, a dinâmica não é farinha pouco, meu pirão primeiro. Farinha pouco, eu dou para o meu irmão primeiro, porque eu creio que Deus vai prover para mim. Então precisamos entender que a dinâmica do Evangelho é amar ao outro. A importância nossa está com o outro, porque quando fazemos para o outro, o Senhor faz na nossa vida, através de outro, através dele mesmo. Então é muito importante isso, irmãos. Uma vida de oração é uma vida saudável. E oração e leitura da palavra são coisas que temos negligenciado. E é importante que, sem oração, eu estou dizendo para Deus que eu não desejo falar com Ele, que eu não me importo com a opinião dEle. E é um pensamento ambíguo, porque vivemos dizendo que amamos o Senhor Jesus, postamos nas redes sociais, e a realidade da nossa vida não é essa. Então precisamos, isso é uma exortação para nós, todo dia. Será que eu tenho orado bastante? Será que eu tenho me dedicado o suficiente à oração, ao estudo da palavra, à manifestação desse conhecimento aos meus irmãos? Será que eu tenho sido generoso e humilde de tudo que eu tenho aprendido e conquistado em oração, ter compartilhado com os meus irmãos? Porque aí ele vai trabalhar o próximo ponto, que nós vamos avançar aqui, da nossa revista. Deixa eu abrir aqui, que eu estou sem a revista física, ela está aqui no meu celular. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, acompanhem comigo a leitura. Buscai as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Leiamos então. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como eu disse, se os princípios que nós vimos antes, que a lição trabalha, forem uma realidade na nossa vida, chegaremos ao objetivo final, que é os que estão lá fora, para que eles venham para dentro, para Cristo. E aí, isso vai ser a nossa maior pregação, é nos portarmos de maneira sábia diante de Deus com os que são de fora. É entender e respeitar, é buscar de Deus a direção de como evangelizar cada tipo de pessoa. Tem um amigo no seu trabalho que de repente você vai ter que usar uma estratégia. Tem a sua esposa, de repente é outro, seu marido é outro, seu filho é outro, se não for convertido. Então, a sequência de Paulo ela é didática. Ele fala o que deve ser feito e por que deve ser feito. E ele entra como fazer isso no aspecto humano. E ele entra na importância da oração e da vigilância. E ele agora vai dizer, portai-vos com sabedoria. Quem aqui já ouviu a frase, levante a mão por favor quem ouviu, para ser crente igual fulano eu não quero. Quem aqui já ouviu de filho de família cristã que está desde pequeno na igreja, para ser crente igual meu pai eu não quero, porque na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Minha mãe é uma coisa em casa e na igreja ela é outra. Por que isso tem acontecido com maior assiduidade? Porque estamos negligenciando esses aspectos. Aqui Paulo trata com Colossenses, como eu disse, é uma igreja que estava saudável, estava perigando por um ensino que estava entrando. Não era uma igreja como Coríntios, que já tinha se perdido um pouco ali na sua dinâmica. E isso serve para nós. Isso não quer dizer que você não tem feito isso. Paulo escreve como para Colossenses, eu digo para vocês, irmãos, eu não estou dizendo que você não está fazendo isso, mas eu estou relembrando a importância de pensarmos nisso, de refletir, porque isso é individual. Cada um sabe a maneira que se porta quando não está aqui,
Cada um sabe a maneira que se porta quando está em casa. E isso é a primeira pregação do Evangelho. Quem aqui no seu trabalho não foi abordado pela sua postura? De alguém que estava em dificuldade, falou, poxa, cara, você é cristão, né, cara? Você é crente, né? Pô, posso conversar com você? Porque a sua postura, a maneira com a qual você se portou, abriu ali a oportunidade para que o Senhor venha te usar como instrumento. E quando essa oportunidade for aberta, Deus fala, aproveite-a, não desperdice. Porém, você tem que aproveitar uma oportunidade, não podemos ser inconvenientes. Precisamos ter sabedoria do momento certo de trazer a palavra de Deus, do momento certo de fazer uma abordagem. E isso vem através do quê? Da oração, do conhecimento da palavra, daquela troca que nós falamos aqui, do nosso convívio aqui, da experiência que é trocada, nós vamos ganhando essa maturidade espiritual e vamos sabendo como aplicar ela na nossa vida prática. Então a oportunidade está lá. Às vezes a oportunidade ela não vai surgir porque nós não estamos nos portando da maneira que deveria. Nós não temos sido uma Bíblia aberta. Então é importante que você pense isso. Quando as pessoas me olham, o que elas veem? E isso é independente da personalidade. Eu sou turrão, né? Sou militar, Vande também. Você vê, quem não conhece ninguém, o Vande é cara de sério, mas é um ursinho carinhoso. Quem conheceu o Vande depois, né, mãe? É uma manteiga, mas é a postura. Mas isso não quer dizer que ele não é um cristão. Não quer dizer que no trabalho ele não manifeste isso. Não quer dizer que aqui ele não vai manifestar isso. Então, irmãos, essa carta, ela trabalha em nós pontos fundamentais. E Paulo, quando estava preso, faz essa orientação aos irmãos, que ela tem que ser diariamente, irmão. Diariamente precisamos acordar e avaliar como nós estamos vivendo, porque essa vida ela é passageira, ela é efêmera, é rápida. E nós vivemos para uma eternidade. E é impressionante como nós gastamos mais tempo e nos preocupamos mais com as coisas daqui do que as que são do alto. Buscar primeiro as coisas que são de... Todos nós fazemos isso no momento. E é contraditório. Amamos Deus e não queremos falar com Ele através da oração. Amamos Deus, mas não queremos estudar a palavra de Deus. Amamos Deus e falamos que somos cristãos, botamos no nosso Facebook, temos orgulho, andamos com camisa escrito Jesus, mas não nos portamos de maneira sábia na palavra de Deus. Isso é um processo, irmãos, que todo dia ele tem que ser melhorado. Perfeito só lá na glória, quando nós morremos e formos ressuscitados com corpos glorificados. Mas até lá nós precisamos buscar santidade, oração, amor fraternal, entendimento da palavra, convívio cristão, troca de experiência, saber ouvir e saber falar, saber ser exortado e saber exortar, receber instrução e dar instrução. Isso é necessário. Tem aqui irmãos que conhecem muito mais a palavra do que eu, têm muito mais idade do que eu, mas estão aqui me ouvindo. Isso é humildade, de receber instrução de alguém. Como um dia eu vou sentar e vou receber instrução, como já recebi diversas vezes. Como o pastor Diego, que tem 37 anos, tem irmãos aqui muito mais tempo de evangelho do que ele, mas ele é o pastor da igreja, os irmãos o reconhecem, porque ele busca, estuda e trabalha para isso. Então isso é importante, irmãos, porque essa vida ela vai passar muito rápido e cada dia que passa nós temos visto coisas se aproximando do fim e precisamos nos alertar para isso. Então essa carta ela é uma sinalização. Eu creio que os irmãos têm buscado isso, creio que os irmãos têm batalhado para que isso seja uma realidade na vida de cada um. Mas é muito importante, irmãos, porque se nós não buscarmos essas orientações e não entendermos, qual é o sentido de estarmos sentados aqui? Acordar cedo, abrir mão de alguma coisa? Se amamos a Cristo, vamos viver uma vida digna desse amor. Se amamos a Cristo, vamos buscar Ele o tempo todo, como você busca o seu amigo no WhatsApp. E Cristo é melhor do que o WhatsApp, porque Ele não precisa de internet. É só você fechar o teu olho, dobrar o teu joelho, fechar a porta do teu quarto, que Ele vai receber a mensagem na hora. Deus não é igual aos nossos amigos que demoram a responder a mensagem, Ele vê e responde. É que a gente demora a perceber a resposta dele às vezes, né? Mas Ele responde na hora. O ouvido dele não está gravado para que Ele não possa nos ouvir. Então, irmãos, que a nossa balança espiritual, costuma dizer que a vida cristã é baseada em 3 pilares fundamentais, como a Trindade: leitura da palavra, oração e prática. Se um desses 3 pilares estiver desigual, a sua construção vai ruir. Eles precisam estar fortalecidos da mesma maneira, eles precisam estar trabalhados da mesma maneira, eles precisam estar com a mesma robustez. Então, que nós possamos ficar com essa instrução do dia de hoje,
Nós vamos caminhando aqui para o nosso final. Algum irmão quer fazer alguma observação antes da conclusão da lição? Pode falar, minha irmã? Amém. Amém. Nossa irmã está compartilhando, ela está de máscara, de repente alguém não ouviu. Que ao vir para a igreja, ela estava bem emocionada e feliz de estar se caminhando de volta para a igreja. E uma pessoa na rua viu ela com a Bíblia na mão e falou: andar com a Bíblia é fácil, quero ver aplicar a palavra de Deus. E aí ela sentiu como uma afronta do inimigo, e esse versículo falou o coração dela nessa experiência da manhã. Foi isso que a nossa irmã compartilhou. Muito obrigado. É verdade, irmão. Somente a obediência a Deus vai nos dar sabedoria. A gente que trabalha no quartel é um ambiente com um linguajar chulo, é um ambiente de, historicamente, muita aspereza, né, vamos assim dizer. E nós somos muito confrontados, irmãos, ao tempo todo, né? Cada um tem sua experiência no trabalho, na vida. E o cara fala: tu não é crente? Crente não faz isso, qualquer coisa. Os caras vigiam mais a gente do que... Silvana ontem estava compartilhando uma experiência dela, e é o tempo todo, irmãos. E somente a sabedoria que vem de Deus. E aqui Paulo ele usa muito a palavra sabedoria, irmãos, porque existia um pensamento da filosofia helênica daquela época que estava entrando na igreja, querendo aplicar... foi ali, eu posso dizer, o início do antropocentrismo dentro da igreja, onde a filosofia humana queria entrar dentro da doutrina da igreja e começar a deturpar o ensino de Deus, de Cristo naquela igreja. Irmãos, vivemos diversas dificuldades nos nossos dias. Esses ensinamentos que são vistos aqui, eles são plenamente possíveis no nosso dia. Nós temos diversas falsas doutrinas entrando na nossa igreja. Quem aqui conhece crente que vê o horóscopo todo dia de manhã? Astrologia, espiritualismo, crente que faz meditação para equilibrar suas energias externas e internas. São doutrinas, irmãos, que não estão na palavra de Deus, precisam ser estudadas com cuidado. A palavra de Deus, Paulo exorta aqui, da mesma maneira que ele exortou na palavra, a suficiência de Deus, ele é plena em tudo. Não precisamos de nada, temos Cristo no nosso coração. Acorde de manhã, ore e fale ao Senhor. Não se preocupe se a lua está cheia, minguante, está com ascendência em algum lugar. Precisamos nos firmar na nossa doutrina, irmãos, porque a palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. São detalhes, como aqui, são detalhes. É um irmão que chega, que tem um conhecimento, que traz uma linha na sutileza. Por isso que Paulo diz para não nos deixarmos levar pelas sutilezas e vãs sutilezas. E vai entrando dentro da igreja e consegue corromper o nosso evangelho. Eu estou estudando, né? Hoje faço seminário teológico e estudei filosofia, gostei bastante de filosofia. Impressionantemente eu gostei. Pensei que não fosse gostar de nada relacionado ao humano. Mas tem muitos perigos na filosofia. Muitos perigos. Você precisa de uma sabedoria muito grande. Existe um programa no History Channel aí, eu gosto de assistir esse canal, mas ele é terrível, que é a Bíblia Revelada. Aí vem pessoas PhD de Harvard e trazem toda uma doutrina ali que você olha e fala: como esse cara tem sabedoria, mas totalmente antibíblica. Teólogos que não são cristãos, são os teólogos liberais. Precisamos tomar cuidado com isso, irmão. Às vezes nós permitimos que algumas doutrinas, que alguns ensinamentos entrem e atrapalhem o nosso desenvolvimento espiritual. Então, essa lição de hoje, como de Colossenses, é para uma igreja que está em Cristo, como eu creio que nós estamos. É uma igreja que tem buscado se aperfeiçoar, mas é um alerta do apóstolo Paulo para que todos nós venhamos ter cuidado com essas situações, com o amor, com a prática do nosso discurso. Porque, em suma, Paulo diz, ele começa no capítulo 1, se espiritualmente você é, humanamente, faça com que seja notório isso. Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Eu vou orar, a diaconisa Selma vai dar um encerramento. Se ficar alguma dúvida, alguma dificuldade, os irmãos podem me procurar. Se eu falei alguma besteira, a diaconisa Selma depois me dá uma chicotada lá atrás. Amém? Oremos então, meus irmãos. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui, Pai, reunidos como igreja. Assim como manda a Tua palavra, lemos aqui hoje, instruindo uns aos outros, Pai, trocando experiências, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, Pai. Pedimos a Ti que a Tua graça possa nos inundar de maneira tal que possamos aplicar a orientação que o apóstolo Paulo deu nessa palavra, Pai.
Que a cada dia, Pai, começa por mim, que sou o pior dos meus irmãos, Senhor. Me constrange a cada dia a orar mais, Pai, a viver mais o Evangelho, a ser um bom marido na minha casa, quando tiver meus filhos, ser um bom pai. Que eu seja um bom servo no meu trabalho para aqueles que estão acima de mim, Pai, e que eu seja um bom Senhor para aqueles que estão abaixo de mim, Pai. Que o seu amor possa ser uma realidade, Pai. Que nós possamos ver uns nos outros aqui como igreja o teu amor sendo manifesto a cada dia, a cada culto, a cada experiência, a cada reunião, Pai. Que o Senhor possa nos encher de tal maneira da tua presença, Pai, do teu ensinamento ser uma verdade em nós, que a nossa identidade suma e ao nos olharmos no espelho vejamos somente a Cristo. Porque esse é o nosso objetivo. Sabemos que somos falhos, pecadores, miseráveis homens, Pai. A nossa justiça é como trapo. Mas, Senhor, estamos debaixo do sangue do teu Filho, Pai, que tem nos santificado. Então, Pai, eu peço a Ti, nos ajuda nesse movimento de santificação, nesse processo, Pai. Que o nosso maior juiz sejamos nós mesmos, Senhor. Que a cada dia possamos entender da necessidade, Pai. E do quão bom é ouvirmos a Tua palavra, Pai. Do quão bom é ouvirmos uma resposta de oração, Pai. Do quão bom é estarmos no nosso ambiente fora da igreja, alguém falar, você é cristão, sem mesmo nós termos aberto a nossa boca, Pai. Então, Deus, que cada um de nós sejamos ministrados nessa manhã, que o culto dessa manhã seja a continuidade dessa aula, Pai. Que a Tua presença possa continuar nos constrangendo do nosso pecado, da nossa dificuldade, mas também, Pai, nos alegrando e mostrando aquilo que temos sido bem-sucedidos, Pai, fortalecendo a nossa fé. Senhor, assim eu Te agradeço por essa oportunidade, pela vida de cada irmão que aqui está presente, aqueles que não vieram, aqueles que vão ver essa gravação. Alcança a vida, Senhor. Abençoa o professor da próxima semana, abençoa a diaconisa Selma, que está à frente dessa direção da escola bíblica dominical, abençoa o pastor Diego, pastor presidente dessa igreja, dá graça, sabedoria e entendimento, Pai, para os meus irmãos, e que tenhamos uma manhã abençoada, e que possamos lembrar o quão honrados e maravilhados somos de termos sido alvo da Tua graça, Senhor. Que nessa manhã iremos ceiar, que possamos trazer à memória como está na orientação em Coríntios, e que nós possamos sentir a alegria, Pai, e ao mesmo tempo lembrar de sacrifício tão grande que o Senhor fez por nós, Senhor. Somos gratos, louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, Pai. Assim, nós oramos a Ti e Te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus.